Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres e hoje que celebra uma data tão especial. Estamos hoje aqui, 25 de Abril, parabéns a estes 50 anos. 50 anos que se eu fosse aqui fazer um paralelo, 50 anos é uma idade que também é tão especial para as mulheres, que se pensa na menopausa, que se pensa em tantas coisas, mas pronto. Nós hoje estamos aqui para dar os parabéns a todas as mulheres, também a todos os homens que fizeram parte desta revolução. Eu ainda não era nascida, se não notaram, mas é verdade, eu ainda não era nascida. Mas realmente este dia marcou a vida e o rumo e a história de muitas mulheres, de muitos homens, e por isso não podíamos deixar passar em branco esta história, e principalmente para as mulheres. Já vamos aqui conversar um bocadinho sobre isso, aqui com duas mulheres fantásticas. Então, quem é que são hoje as nossas convidadas? Vamos ter connosco a Margarida Pereira Müller. Eu ando a treinar aquele trema. A escritora já publicou vários livros de contos, gastronomia e biografias, que viveu o 25 de Abril, portanto podemos fazer aquela célebre pergunta de onde é que estava no dia 25 de Abril de 1974, e se calhar vai-nos poder responder qualquer coisa sobre isso, e que é uma defensora acérrima das suas liberdades e conquistas e que tem muita história aqui para nos contar. E temos também a Ângela Silva, cantora lírica e de pop operático, com vários anos de carreira, que já recebeu vários prémios, que já veio aqui mostrar-nos alguns dos seus trabalhos e que tem um trabalho especial sobre o 25 de Abril, por isso hoje está aqui mais uma vez como nossa convidada, e também para termos aqui música num dia especial. Merece música, pelo menos eu acho sempre que dias especiais exigem uma música, uma banda sonora que fica aqui nos nossos corações ou aqui na nossa cabecinha a trautear. Para ver este e tantos outros programas maravilhosos e fantásticos que nós temos, já sabe, temos as nossas redes sociais, programa Conversa de Mulheres no Facebook, Conversa.mulheres no Instagram, pode conhecer as nossas convidadas, pode conhecer os temas. Já viram que eu estou um bocadinho acelerada? O que é que isto quer dizer? Que eu estou um bocadinho nervosa, porque hoje é um programa que eu sinto aqui um peso da responsabilidade. Mas dizer então que pode seguir as nossas redes sociais, conhecer as nossas convidadas, mulheres que todos os dias fazem história, e eu acho que isto é muito espetacular. Nós contamos histórias de mulheres, mas de mulheres que todos os dias fazem história, ou porque superaram desafios, ou porque são hoje autónomas nos seus projetos, nos seus empregos, algo que também não era possível antes do 25 de Abril, já viu? Hoje temos aqui este paralelo muito interessante, e então passe pelas nossas redes sociais, envie um e-mail se conhecer uma mulher que merece estar aqui e contar também a sua história, falar sobre o seu projeto. E já sabe, temos o YouTube, o canal do YouTube da Curiacos TV, onde todos os dias são acrescentados programas. Temos uma vasta playlist, são 7 anos de programas e mais uns pozinhos, para contar histórias de mulheres fantásticas. Portanto, contamos consigo para as ouvir, para se sentir inspirado, mas também para inspirar outros, porque é isso que faz sentido, é dar força a estas mulheres, mas também que estas mulheres deem força também a outros. E pronto, já falei muito. Gostaram? Está tudo bem, não é? Então vamos aqui passar um separador para vos apresentar as minhas convidadas de hoje. Até já. Então, eu já revelei aqui, vou apresentá-las aqui por uma ordem aleatória, mas começando aqui pela minha esquerda. Margarida Pereira Müller, escritora, vários livros de contos, gastronomia, biografias, apaixonada por fotografia, que já veio ao nosso programa algumas vezes. Seja muito bem-vinda de volta. Muito obrigada pelo convite de novo. É uma alegria tê-la aqui. E eu gosto muito, especialmente porque venho falar sobre o 25 de Abril. Exatamente. E eu acho que posso confessar que quando ligámos à Margarida disse 25 de Abril, 25 de Abril sempre. 25 de Abril sempre. Tenho na minha porta de casa uma fotografia de cravos vermelhos. É? Em vez da coroa do Advento, que já passou, sim, tenho os cravos vermelhos, porque nós temos que nos lembrar sempre do 25 de Abril. É exatamente isso, e hoje vamos tentar aqui, claro, de alguma maneira grandiosa, fazer isto anos. aqui. Dá 50 anos, uma data, é engraçado.
50 anos. Só para dar aqui também as boas-vindas à Ângela. Ângela Silva, vários anos de carreira, alguns prémios alcançados, apaixonada pela música e pelo canto, claramente, quem já ouviu. Já veio mostrar algumas músicas e hoje vem aqui fazer uma homenagem também ao 25 de Abril. Sim, que também é um prazer. Obviamente perguntando-me onde é que tu estavas no 25 de Abril. Não lhe vou perguntar. Ainda não estava. Ainda não estava. Mas como mulher e como cidadã portuguesa e democrata, é óbvio que é um grande prazer estar aqui para falar sobre a minha música e sobre essa grande data, não é? Que nos deu esta liberdade por estarmos aqui hoje e fazermos as músicas e a arte e o que quisermos. E no fundo vai ser a nosso ver aqui, quando pensámos também no programa, termos aqui duas gerações, porque são duas gerações diferentes, não é? Na realidade, se calhar quase três, mas pronto. Não contando eu. Aqui gerações diferentes que veem as coisas, se calhar, de maneira diferente, não é? Distinta, porque a sentiram na pele diferente. Margarida, sabendo só um bocadinho, conhecendo a Margarida, o que é que tem feito, o que é que faz e o que é que tem feito a Margarida? Muita coisa, como sempre. Neste instante estou a começar um projeto novo, relacionado com mulheres. Claro, sempre. Sempre. Porque tem imensos projetos relacionados com a mulher. Em que o nosso objetivo é, como sempre, nestes livros que eu escrevo sobre mulheres, é realçar o trabalho das mulheres. Que foi durante, não digo anos, séculos, milénios, sempre esquecido e posto de lado. A história só fala dos homens e esquece sempre das mulheres. E a Margarida está cá para mudar isto. Eu quero mudar isto, eu quero que as mulheres também sejam lembradas e que não se fale só dos homens, dos homens, dos homens. E ainda há dias voltei a ouvir na rádio que estavam a falar, não sei já no noticiário, em que falaram os homens numa situação em que também há mulheres. E por isso dizer os homens, há que acabar com esta terminologia, porque os homens, mesmo quando vêm dizer, eram homens com um H maiúsculo. Eu ia perguntar isso. Quando se está a falar não há maiúsculos nem minúsculos. Vamos dizer as pessoas, os elementos, e então já é neutro. E assim bem. as mulheres E assim... e os homens ficam incluídos realmente. Margarida, sentiu muito isto? Como é que se sentia isto quando era mais jovem? Sentiu muito esta repressão ou não? Tenho que dizer que não. Pronto. Eu sou filha de militar. Vivia, nessa altura, num colégio interno de meninas, portanto não havia... Não vivia cá, em Portugal? Vivia, eu era aluna do Instituto Odivelas, Sim. Que era um colégio interno para filhas de militares, ou seja, nós ali éramos todas iguais, não havia concorrência com os homens, com os rapazes nessa altura, porque eram só meninas. Portanto, não me apercebia muito, mas apercebia-me que às mulheres havia profissões que estavam vedadas às mulheres. E eu, quando acabei o liceu, fui com uma amiga minha à Academia Militar, apesar do meu pai me ter dito não vais porque as mulheres não entram na Academia Militar. Nessa altura nem mas pensar, não é? tinha sido já o 25 de Abril, portanto havia 3 meses de 25 de Abril e eu achei que já era a altura das mulheres entrarem para a Academia. Então fui com uma amiga minha, fomos as duas à Academia Militar, ali aos Passos da Rainha, dizer que nos vinhamos inscrever para a Academia. Fomos mais ou menos gozadas, nós estávamos à espera disso também. E, obviamente, disseram-nos que não. Portanto, esperaram-se depois, acho que 20 anos, até que a Academia começou a aceitar mulheres. E tal como isto, na Academia havia muitas outras profissões. Tivemos aqui uma das primeiras da Força Aérea. Pronto. Que hoje é comandante. Sim, deve ser, possivelmente já general, eu sei que já há generais, pois, não mulheres sei. Eu acho que generais. Quando veio cá era comandante, eu acho que era comandante. Sim. Lembro-me que é comandante e que foi da primeira, da segunda turma da Força Aérea. Da Força Aérea que entrou e que não havia ainda, acho que não havia casas de banho separadas, não, era uma confusão, pronto, já tivemos aqui um programa exatamente. Por isso 20 anos sim, porque eu acho que entrou em 98, 97, sim, por aí. A Academia Militar foi no princípio dos anos 90. Pronto. Mas para pensarmos que foi só em 2018 ou 2019 que foi admitida a primeira mulher nos submarinos. Foi. Portanto, estamos em pleno século XXI. Estou à espera dessa. Senhores da Marinha prometeram uma mulher dos submarinos. Eu não me esqueço. Não me esqueço. Só não vou dizer o nome da pessoa com quem eu falei porque ficaria muito mal no dia 2. Mas à espera temos uma submarinista. Exato, temos uma submarinista. Mas o que é pena é que nós continuamos
ainda que há profissões onde a mulher não pode entrar. Se pensarmos, por exemplo, em muitas igrejas em que as mulheres não acedem ao sacerdócio. Estou a pensar na Igreja Católica, onde a mulher ainda não pode aceder ao sacerdócio. Que é uma das histórias aqui. Temos aqui este livro das mulheres do meu país. Certo, a Maria João Sando Lemos, que exatamente. é uma das mulheres do movimento Nós Somos a Igreja Portugal, do qual eu também faço parte, e que lutamos também. Eu gostava de aceder ao sacerdócio. Não sei se lhe posso perguntar isto aqui. Não, eu não quero ser sacerdote. Só acha que acho que deve ser aberto. Sim, eu não tenho vocação, Não sei, poderia ser Tinha uma amiga minha que sofre muito porque sente essa vocação, tirou o curso de teologia, mas não pode aceder ao sacerdócio. Pode já ter várias funções dentro da igreja, mas não pode aceder ao sacerdócio. Nem sequer pode ser diácona, que já havia diaconisas no tempo do princípio do cristianismo, havia mulheres que eram diaconisas, e se pensarmos, as mulheres foram as primeiras que chegaram ao túmulo e que o viram vazio e que foram comunicar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Sabe que quando eu estava a preparar-me, a tentar-me preparar, que não sou nada, não sei muito de história, confesso aqui os meus pecados, não vivi o 25 de Abril, porque também ainda não tinha nascido. Lembrei-me deste livro, não é? Que temos aqui, a Margarida vinha cá, a Margarida fez as fotografias deste livro, certo. Não é? E fui assim folhear algumas, porque já não me lembrava, já tinha sido há algum tempo que tínhamos apresentado o livro, e por acaso foi mesmo essa história. Olha, que engraçado, parece que foi, e não foi nada combinado. Foi mesmo essa história que parei ali, que ainda não tinha lido, e fui lá, deixa-me lá ver o que é que esta pessoa diz, e foi muito engraçado. Ângela, para deixarmos aqui a Ângela entrar na conversa também. Não há um antes e depois do 25 de Abril, mas há algumas histórias, algumas conversas em casa do pai que há bocado, não sei se podemos dizer, disse em off, podemos dizer que o pai... Pode dizer à vontade. O pai é juiz ou era juiz? Jubilou-se o ano passado. Muito bem. Sim. Então há muitas histórias, aí que também estão marcadas do antes e depois do 25 de Abril? Sim, muitas histórias, sim, eu portanto sou muito, muito próxima dos meus pais. E sempre, tanto um como o outro, meu pai como a minha mãe, me contaram muitas histórias do antes e do depois. É engraçado a conversa que tivemos aqui, também, porque a minha mãe foi aluna do Instituto de Odivelas. Que engraçado. E durante... Na volta conhece... Eu digo, quando nós juntamos aqui convidadas, isto é muito bom. Quando são convidadas juntas por nós, estes programas especiais em que nós escolhemos aquela pessoa e aquela pessoa porque achamos que vai funcionar e vai ter algum sentido. É engraçado. Todo este universo junta. Sim. E a minha mãe falava muito, quando estava a falar, precisamente, lembrei-me da repressão que tinham quando estavam lá, precisamente, de não poderem escolher as profissões que queriam, de haver logo à partida, não é? Ali não podiam, não é? Portanto, havia logo já coisas pré-definidas, não é? Já havia coisas... Sim, exatamente. Outra coisa que me faz muita confusão, a minha mãe, portanto, foi para o colégio com 10 anos, os meus avós também, o meu avô era militar, estavam em Lagos, portanto, na altura não havia estes telemóveis, estas coisas, portanto, só viam os pais 3 em 3 meses, não é? E as cartas eram todas confiscadas, portanto a minha mãe com 10 aninhos ali não podia dizer: mãe, tenho saudades tuas, sério? Este ambiente é tão... Não, porque as cartas todas que estas jovens mandavam para casa eram todas confiscadas, por exemplo, entre outras coisas. Não eram confiscadas, eram lidas. Pois, então tinham que ter atenção, não é? Códigos, nós tínhamos que escrever por código para as cartas. Exato. Não se podia expressar aqui tudo verdadeiramente, não é? Que é a liberdade de expressão que hoje temos. Exatamente. E os meus pais falam muito Pronto, eram jovens na altura, das experiências negativas, não é? Por exemplo, ainda ontem falei com o meu pai precisamente por causa da magistratura, que hoje em dia, infelizmente, não é? E eu conheço várias magistradas, colegas e amigas do meu pai, que era impossível... Não era? Uma mulher estar na magistratura é um escândalo, entre outras coisas. Eu também tenho que estar, lá está, como aprendiz, aluna, não é? Porque não vivi nesta altura, mas tenho lido bastantes coisas e realmente até me dá vontade de rir, pensar... Dá vontade de rir ou de chorar, não é? Chorar, por exemplo, a minha profissão seria impensável como artista, não é? Como expressar toda a minha arte. Por exemplo, o facto de eu viajar bastante, muitas vezes, a ter que pedir autorização ao meu marido, quer dizer, isto é, entre outras coisas. Mas ouço muitas histórias, lá está, das gerações que viveram, entre elas os meus pais e os colegas, amigos, e penso que não foi assim há tanto tempo, não é?
E os seus pais contaram-lhe alguma coisa sobre aqui o dia do 25 de Abril, especificamente, ou nem por isso? Eu penso que os dias deles não foram assim nada de relevante, nada de experiências assim. Sim. Pronto, Estava um bocado? Não. Estavam em Lisboa. Estavam a estudar, exatamente, estavam na universidade. Mas não havia assim, não houve assim nada de relevante que eu agora me lembro. E eram dos mais rebeldes ou eram dos mais conformados com o sistema? Não, sempre foram contra o sistema, mas que eu saiba, acho que o meu pai era bastante rebelde. Era muito... Sim. Aliás, os meus pais não digo que fossem ativistas, mas cantavam, tinham muito jeito. Aliás, a minha família toda é muito vocacionada para a música. Ah, é? Sim, sim. E se calhar a mãe até gostava de cantar, mas não lhe foi permitido. Não, mas nessa altura, como ativistas, eles conheciam todas aquelas pessoas, portanto, e sempre foram fãs de Adriano Correia de Oliveira, Zeca Afonso. Eu desde pequena estou muito habituada a ouvir. Portanto, todos os que estavam, Fernando Tordo, Carlos Mendes, etc. E os meus pais chegaram a fazer na comuna, a cantar músicas de intervenção, e a minha mãe estava grávida de mim. Portanto, já tem isto aqui no seu sangue, não é? Sim, isto vem no ADN, o cantar e se calhar também... Não foi em 1964, mas depois, portanto, eu estou a falar de um período pós-25 de Abril, que estiveram envolvidos em determinadas ideologias, sim, e em determinadas também, portanto, essa parte da música, mais tarde, não é? Uns anos mas que depois também começa a ser mais fácil, não é? Porque exatamente. Eu acho que depois foi aquela questão de toda a liberdade. Margarida, como é que era a vida antes? O que é que sabe aqui como pessoa que já fez tantas biografias? O que é que nos pode contar aqui destas mulheres? Se calhar não na primeira pessoa, mas destas histórias que já tem acompanhado? Para as mulheres era uma vida de, quase que diria, de submissão. A mulher realmente não tinha muitos direitos. Não podia abrir conta bancária. Portanto, para abrir conta bancária tinha que ter autorização também, ou do pai ou do marido. Para viajar, como a Ângela já disse, não podia viajar também. Abriam as cartas, pelos vistos não era só no colégio de Odivelas. O marido tinha autorização, podia abrir a correspondência da mulher. Portanto, eram situações onde a mulher podia ser, no fim, submissa. Poderia ter alguma liberdade, mas era sempre controlada ou pelo marido ou pelo pai. Felizmente, com o 25 de Abril, a situação alterou-se. Nós, pela Constituição, adquirimos os mesmos direitos dos homens, mas agora nós temos de ter muito cuidado que estes direitos que as novas gerações pensam que são direitos adquiridos e que estão... E que é impensável, não é? Mas nós estamos a ver em muitos países que alguns destes direitos estão a retroceder. E nós não podemos deixar que tal aconteça. Por isso é que eu digo 25 de Abril sempre. E nós temos sempre que pensar que direitos adquiridos não estão cravados na pedra, que de um momento para o outro há ideologias que vão fazer retroceder todos estes direitos, o direito ao nosso corpo, o direito à nossa liberdade, que pode desaparecer de um dia para o outro. Nós estamos a ver em Itália algumas leis que estão a ser implementadas, estamos a ver nos Estados Unidos o que está a acontecer e isso não pode voltar para trás. Os nossos direitos não podem voltar para trás. Nós não podemos ouvir dizer políticos, como ouvimos na campanha eleitoral, em que o lugar da mulher é em casa. O lugar da mulher não é em casa, o lugar da mulher é na sociedade. A casa pertence à sociedade, mas não é só em casa, é em todo lado. Há de haver mulheres que querem ficar em casa, há de haver mulheres que querem... A liberdade de escolha. Querem ter... Exatamente, é a liberdade de escolher. Assim como um homem pode ficar em casa. Sim, como também já há muitos homens que já ficam em casa, que são os donos da casa, não é? Os cozinheiros e essas coisas todas. É isso. Imagina-se a viver assim, Ângela? A viver numa altura em que não era possível? Não me imagino. Não consigo. Ainda por cima sou uma pessoa que tem tantas paixões e tanta coisas, tanta arte dentro de mim, tanta paixão, tanta coisa por fazer, bonita, que só de pensar que tinha que estar em casa, que não podia ensinar,
ou que neste caso as professoras também tinham que, não era para pedir autorização para se casarem, que eu também já tive professoras primárias. E as enfermeiras nem podiam. Mas não consigo imaginar a minha vida assim com essa repressão, é impossível, obviamente. E por isso talvez isto é bom nós lembrarmos e falarmos para ser um bocadinho isto que a Margarida estava a dizer, que nós já damos como adquirido, porque já nascemos com esta liberdade, não é? Embora que eu estava aqui a brincar em off, que eu na escola primária, porque eu estive na primária, não no primeiro ciclo. Dei aulas no primeiro ciclo, mas fiz a primária, não é? Eu vivi na primária depois do 25 de Abril, mas com uma professora que eu acho mesmo que ela ainda tinha ficado lá atrás. Portanto, eu tive aqui algumas repressões também. Mas nós vivemos já a acreditar que podemos fazer tudo, não é? Que conseguimos fazer tudo, não é? E isto é difícil de aceitar de outra maneira, não é? O ter que pedir, o ter que... Exatamente. Autorização a um marido parece um bocado estranho, não é? A um pai ainda estamos habituados, não é? Pais é natural. Pais é natural, vamos crescendo, mas a um marido é estranho, não é? É muito estranho, mas a Margarida acabou de dizer que é verdade, temos que ter cuidado porque... Sim. Por isso temos de ter muito cuidado. Temos de ter muito cuidado. O mundo temos está... que nos lembrar de onde é que se quer estar, não é? É verdade. E temos que lutar por isso. E então, há 50 anos, aliás, já tinha passado 50 anos, dia 24 de abril de 1974, às 22h55, exatamente, a música E Depois do Adeus era a primeira senha da Revolução. 50 anos depois a Ângela tem um EP onde canta essa música, aqui uma versão, claramente uma versão. É verdade, e muito, muito feliz por isso. Então, o convite surgiu pela Rossio Music Publishing, Sim. Portanto, que tem gravações que foram cedidas pela viúva do José Calvário, gravações muito antigas da Orquestra José Calvário. Portanto, este EP basicamente é uma homenagem ao 25 de Abril e também ao grande maestro, compositor e arranjador José Calvário. E quando me convidaram para fazer a minha própria versão desta música, que eu sempre adorei... Esta música é linda. É linda, é linda. É linda. É linda de todas as maneiras. De todas as maneiras. Há tantas versões, até muito hoje em dia, muitos jovens já cantam esta música. Aliás, também há uma versão, depois pode dizer, não é? No EP com outra cantora. Com outra cantora, a Mimi Cat, também, que eu acho que está fantástica. Obviamente que a minha versão de referência sempre foi e irá ser a original. A original com o Paulo de Carvalho no Festival da Canção, que eu acho maravilhosa a interpretação dele e tudo mais. E portanto esta canção, para além de ser uma canção, lá está, lindíssima. E que já ouvia se calhar então na sua casa? Já, sempre ouvi desde sempre. Portanto, esta e também outras deste maestro, não é? De José Calvário, A Flor Sem Tempo e todos os outros temas também dos anos 70, dos festivais, a tourada, a desfolhada. Lá está, porque eu também sempre, os meus pais também sempre me incentivaram, mas eu também sempre gostei muito de música dos anos 70. E a minha filha também já ouve. A sua filha também já gosta? Gosta. Ela tem 8 anos e há uma coisa muito engraçada que eu tenho que dizer aqui. Ela até me pediu, diz, mãe, vais à conversa de mulheres à televisão, diz, minha filha nasceu no 25 de Abril de 2015. Parabéns então por hoje! Parabéns por hoje! É verdade. Portanto, o 25 de Abril para si é mesmo importante. A minha mãe queria muito que ela estava sempre a dizer Deus queira que ela nasça no 25 de Abril. E foi ela que escolheu, ela que quis nascer. Sério? E também é toda para a frente. Portanto, ela já nasceu aqui revolucionária. Exatamente. Mas voltando então a esta música, E Depois do Adeus, que é fantástica. O texto é, portanto, não é um texto muito dos anos 70, é uma balada, não é? Que fala de um amor perdido. Mas depois também, em termos, aliás, políticos, tem muito significado para mim, além da parte musical, porque foi a primeira senha para a Revolução, não é? Porque era, eu estava a ler, porque era uma música, como tinha ganho o festival há pouco tempo, exatamente. Ninguém ia achar estranho. Ninguém ia associar, porque estava em voga e foi aquela em que as tropas se juntaram. E, portanto, eu tentei dar uma versão mais... tentei, no fundo, não é? Colocar o meu sentimento daquela balada, daquela nostalgia, daquela, não é, toda à volta, e cantar em espécie de vocalizo. Um vocalizo como há outros, não é? Por exemplo, até há em Portugal do António Vitorino de Almeida, e depois há o Rachmaninoff, e há outros compositores por aí. Portanto, tentei dar o meu toque pessoal.
Portanto, hoje vamos ouvir, não são 22h55 do dia 24, mas vamos ouvir, e é diferente, é uma versão diferente, mas vamos aqui ouvir, e eu acho que com uma mulher a cantar isto também traz aqui também Com certeza. outra verdade. Enquanto se vai preparar, Ângela, eu vou ficar aqui a saber onde é que estava a Margarida no 24 e no 25 de Abril. Está bem, combinado. Parece-lhe bem? Pronto, combinado. é isso. Então, eu vou aqui conversar um bocadinho e perguntar, então, à Margarida, esta bela frase que foi uma brincadeira, mas que eu acho que hoje faz sempre sentido. Onde é que estava no 25 de Abril de 1974? A história é engraçada porque, como já disse, eu era aluna do Instituto Odivelas e nesse ano estávamos a fazer o 7º ano, que era o final do liceu, corresponde agora ao 11º, mas que acabava o ensino inicial Era nesse assim ano. que acabava, sim. E fomos de viagem de finalistas a Angola. E partimos no dia 23 de Abril de 74 às 23 horas. Quando chegámos a Fazia Angola... ideia que alguma coisa destas estava para acontecer? Não. Já tinham havido aqui algumas tentativas e surgimentos. De março, Sim, mas não sabíamos. Mas eu acho que as pessoas também, se calhar, não sabiam bem se era possível acontecer alguma coisa, não? Claro, e nós éramos miúdas. Sim, estava um bocadinho a leste. Exato. Sim. E no dia 25 de Abril nós fomos de Luanda para uma vila junto às Cataratas do Duque de Bragança, que agora tem outro nome, e a vila chamava-se Salazar. Do dia 25 de Abril nós estávamos numa vila chamada Salazar. Margarida Pereira Müller, que ama o 25 de Abril, sempre estava no sítio do Salazar no dia 25 de Abril de 1974. E nós não soubemos, claro, Onde é que que as professoras protegeram-nos, entre aspas, claro, do que estava a acontecer na metrópole, como se dizia na altura. Penso que com alguma razão. No fim, nós éramos todas filhas de militares. Pois. Lá as comunicações não eram o que são agora. Claro. Portanto, souberam o que tinha acontecido, mas provavelmente não sabia ainda quem estava envolvido e, acima de tudo, não sabia o que é que isto iria acontecer. Portanto, não sabia se isto ia resultar no que resultou, porque isto mas é podia assim, ser... Isto podia correr muito mal, não é? Correr muito mal. Podiam ser todos, sei Claro, lá, mortos, whatever, tudo. não é? E então nós soubemos 2 ou 3 dias depois, porque uma das nossas colegas ouviu num rádio, alguns eram proibidos. Não, as pessoas não nos contaram-nos depois. Que ouviu que algo se estava a passar em Lisboa e que depois então as professoras disseram-nos. E mais engraçado foi também que nós devíamos ter vindo logo a seguir, no final de Abril, mas como a situação era muito incerta e não se sabia o que é que o 1º de Maio traria, ficámos mais uma semana em Angola, digamos, protegidas, porque lá a situação era muito calma, portanto não havia nada. Naquela altura ainda. Naquela altura, depois claro, ficou, isso foi depois, sim. mas naquela altura, e então acharam por bem manter-nos em Angola durante mais uma semana, em vez de termos regressado como era previsto. Portanto, foi uma viagem de finalistas, não só inesquecível. Foi mesmo inesquecível. Foi lindíssima, foi ótimo termos ido a Angola e o que vimos, e acima de tudo por ter sido durante o período do 25 de Abril, com todas essas Fica histórias. mesmo aqui memorável. E então, agora que já estamos preparados, e se pensar... Agora a seguir vamos falar do depois do 25 de Abril, não é? Das conquistas que houve, as quais não podemos esquecer, mas então agora vamos ficar aqui com um momento musical, com a Ângela Silva, aqui com esta sua interpretação do E Depois do Adeus, deste EP 25 de Abril.
Bravo, é o que se Muito diz. É uma música linda, não é? É, sim, senhor. E esta interpretação da Ângela, Muito concorda? interessante. É Muito interessante. muito, muito, muito bonita. Parabéns, Ângela, parabéns também aqui a quem a orquestrou. Já vamos falar com a Ângela, que ela está aqui a voltar. Então estamos aqui neste programa especial do 25 de Abril. O 25 de Abril que faz 50 anos, são 50 anos aqui destas liberdades conquistadas. E vamos saber que liberdades foram estas que foram conquistadas. Foram muitas as liberdades conquistadas, acima de tudo a liberdade, com letra grande. A liberdade, exato. Temos liberdade. Podemos nos expressarmos, dizermos, fazermos, pensarmos o que queremos, desde que não, claro, não passemos a linha da liberdade do outro. Da outra pessoa tem que ser sempre respeitada. De resto, nós podemos dizer tudo, podemos fazer tudo e é isso a nossa grande liberdade e é isso que temos que agradecer aos militares de Abril. Muito bem. E falava aqui de não passar a liberdade do outro. Há bocado comentávamos aqui aquele tempo depois, que foi um tempo provavelmente muito tumultuoso. Logo a seguir ao 25 de Abril. Seguir. Porque lá está, as pessoas estavam tão reprimidas, depois explodiu tudo. Explodiu tudo, mas depois lá está, tem que haver aqui algumas normas também. Claro, claro. Sim. E nós sabemos que tem que haver normas numa vida em sociedade, que nós temos que nos coordenar todos uns com os outros. Basta haver duas pessoas, tem que haver normas entre um relacionamento entre duas pessoas. Não é que não haja liberdade, em liberdade, digo um casal, duas pessoas que vivam juntas, tem que haver algumas normas e regras para não se atropelarem uns aos outros. E, acima de tudo, tem que haver o respeito um pelo outro. E a liberdade é isso mesmo, é termos respeito uns pelos outros, ouvirmos o que os outros têm a dizer e os outros aceitarem também os nossos pontos de vista e não quererem espezinhar-nos por nós pensarmos diferentemente. Portanto, isso é a grande liberdade. Depois houve realmente o verão de 75, isso sim foi muito tumultuoso, mas eu acho que em qualquer revolução vindo de um extremo, há sempre depois o outro extremo. Não é? Nós realmente, como disse, estivemos durante 48 anos sem liberdade e é natural que depois a pessoa não saiba gerir. Haja uma explosão e que depois se tente chegar a um meio termo e a uma democracia que felizmente a nossa funciona e é bom que a nossa democracia funcione e que continue a funcionar, é o que eu espero. E temos aqui que em 76, porque é no ano em que eu nasci, que maravilha, não é? Temos aqui a nossa Constituição, foi uma das conquistas significativas, não é? Que permite aqui vários direitos, um dos quais, aqui a questão das mulheres, a igualdade de género, das mulheres poderem aceder às carreiras, de não haver aqui discriminação por ser mulher. Mas não se sentiu isso logo, pois não? Claro, tem que ser sempre aos poucos. As mesmas liberdades só se conseguem gozar ao todo, um pouco aos poucos. Por exemplo, na carreira diplomática, obviamente nós não conseguíamos ter as mulheres de um dia para o outro diplomatas, o mesmo com a magistratura. Portanto, tivemos, há certas, as profissões tinham que ser aprendidas. Portanto, até termos as mulheres realmente na paridade, demorou algum tempo e nós vemos que ainda hoje, que já passaram 50 anos da Revolução, e nós não temos ainda a paridade, ainda não há igualdade. Li há dias que, por exemplo, Cláudia de Azevedo, que é a CEO da SONAI, está a tentar que a nível de chefias, penso que até 2030, haja paridade, ou seja, que haja 50% de chefias masculinas e de chefias femininas. Porque o que nós vemos que mesmo com as cotas, e eu sou a grande defensora das cotas, porque é bom que haja leis que obriguem a pensar e a ter as mulheres nestes cargos. Portanto, há a lei das cotas, que eu acho muito bem, e mesmo assim nós vemos que as grandes empresas, as chamadas empresas cotadas na Bolsa, ainda há muito poucas que têm mulheres como administradoras. E isso encontra-se em todos. Nós vemos na política. Penso que agora até nas eleições que tiveram lugar em março para a Assembleia da República, penso que foram eleitas menos mulheres que na legislatura anterior. Posso lhe dizer que esta semana ou por estes dias agora a seguir vamos entrevistar duas. Pronto. Mas são menos. São menos. E nas autárquicas há poucas mulheres presidentes de Câmara. Dizem que a razão
as mulheres não se disponibilizam, o que não é verdade. Nós sabemos quando as listas são feitas, põem as mulheres em lugares que não são elegíveis. Neste livro que temos aqui à nossa frente, temos uma presidente da junta que foi, entre aspas, um bocadinho maltratada pelos seus colegas de partido, porque a puseram, quando ela foi candidata à Câmara, puseram em lugares que não são elegíveis. Isso acontece em muitos partidos. Está lá a cara, lá está para fazer um bocadinho a cota. Mas 33% de mulheres, pomos 33% na lista, mas depois pomos em lugares não elegíveis. Portanto, não é bem que são as mulheres que não queiram participar, as mulheres querem participar, mas os homens têm medo de perder o feudo. É o grande problema, é que os homens têm medo de perder o feudo. E por isso vão, quando podem, vão pondo as mulheres de parte. Aqui de lado. Ângela, agora já recomposta, não é? Já cantou. Sim, já estou recomposta, sim. Sim. Isto é muita, eu acho que é o cantar e é a emoção, não é? Emoção, sim. Isto é profundo. A Ângela que já veio, como já dissemos aqui, que já nasceu depois do 25 de Abril, que sempre sentiu estas conquistas, não é? Quais é que são para si as que foram as maiores conquistas? Ou seja, o que é que foi aquilo que para si lhe faz mais sentido, que hoje haja liberdade de quê? De expressão, de ter a sua carreira, dos direitos? O que é que para si faz muito sentido? Obviamente que eu sinto, pronto, ainda bem que houve conquista de direitos, mas eu tenho que concordar com a Margarida, porque eu acho que hoje em dia ainda existem desigualdades. Apesar de ter havido... Senti isso na sua carreira também? Sim, sinto de certa forma, obviamente que nunca senti de uma maneira muito pesada, mas já falei isto até com vários colegas, que a exigência, por exemplo, no meu meio, não é? No meio do canto lírico, é muito maior para as mulheres do que para os homens. Porquê? Primeiro porque neste meio, especificamente, há mais mulheres do que homens. Isto também é como no meio do bailado e na parte também da representação. Porque lá está, já era uma... Bem, a profissão em si não sei, eu não sei desde quando é que existem cantoras de ópera, mas eu também tenho essa ideia, que há mais cantoras do que cantores. Mas as exigências, até mesmo pelos encenadores, ou mesmo às vezes, nota-se que existe mais exigência, que os homens podem... Eu notei isto nas escolas, quando eu estive a estudar. Não só em Portugal, mas como no estrangeiro. Nós tínhamos de ter sempre tudo muito bem estudado, e os rapazes eram mais, ok, pronto, depois logo estuda para a próxima aula. Nota-se um bocadinho. E há uma coisa muito... Será que é porque há mais, tem que se fazer um filtro maior? Mas também eu acho que há diferença ainda há várias coisas por conquistar. E outra coisa muito interessante, portanto, ambos, o meu marido e eu somos músicos, não é? Portanto, ele é violoncelista e eu sou cantora. E já ouvi... Que lindo era tê-los os dois aqui. É que não pode ser mas pode ele vir, eu não entrevisto, faço consigo, ele fica ali. Não, já fizemos isso. Está bem. Mas só para dizer que há uma coisa muito interessante, que também há outras colegas que dizem exatamente o mesmo, que é, quando eu tenho que viajar em trabalho, quando eu vou cantar fora, perguntam-me, tu vais fazer concerto? Então e com quem é que fica a tua filha? E eu disse, bom, fica com o pai. Quer dizer, e ele quando viaja, ninguém não é? Quando isso. Viaja também para fazer os concertos dele, nunca ninguém lhe pergunta isso, quer dizer. Pois. Ou então pensam às vezes que eu vou fazer, que eu vou viajar e que vou se calhar para os spas, ou assim, também já ouvi conversas, a diva, ou, quer dizer, por ser cantora lírica, não, é duro, é muito duro, eu vou e venho. E portanto, mas eu acho piada estas coisas, ainda nota-se estas diferenças, estas perguntas. Perguntam-me a mim e não me perguntam a ele, por exemplo. Ainda há aqui muita diferença, não é? Ainda há. Este livro... Pode, claro, estamos a conversar. Não é comentar isso, nós vemos nas entrevistas, quando um homem é entrevistado, nunca aparece a pergunta como é que consegue conciliar a vida profissional com a vida familiar. É verdade. Quando uma mulher é entrevistada, é sempre a pergunta que fazem. Como é que consegue familiar? E eu tenho 3 filhos e também viajava muito profissionalmente e faziam-me exatamente a mesma pergunta e eu dizia exatamente a mesma resposta. Os meus filhos têm um pai, ficam com o pai. Obviamente, com quem é que haveriam de ficar? Não é a mãe que tem que ficar sempre com os filhos. Para isso, há um pai e uma mãe, há 2... E podem ser 2 mães, podem ser 2 mães, podem ser 2 pais, mas há 2. E quando há 2, são os 2 responsáveis pelos filhos. Portanto, quando um tem que sair ou quando um não pode fazer uma coisa, enquanto um está a fazer o jantar, o outro está a dar o banho, por exemplo, não tem que ser sempre a mesma pessoa e que pensa sempre na mãe. Não é a mãe. A mulher nasceu, não foi
a sua função não é dar banho à criança. Pode fazer, pode dar e dá. Pode claro dar e dá, e é bem giro dar, e eu gostava dessa parte. Mas o pai igualmente. Exato. Isso às vezes ainda é um bocadinho difícil. É melhor isso que dar a fralda. Pelo menos eu acho. Olha, o meu marido gostava muito de dar fralda. Era, pronto, está a ver, ainda bem. Isso é que é uma boa equipa. É como aquelas pessoas que comem o frango e umas gostam mais das pernas, outras gostam mais do peito. É perfeito quando é assim, não é? Mas continua a haver o que é sempre mais difícil modificar suas mentalidades. E nós vemos jovens mães e jovens pais que estão preocupados sem saber se é uma menina ou um menino porque querem decorar o quarto. E a pergunta é, mas o quarto pode-se decorar independente, é um bebê que vai nascer. Não, se é de ser cor-de-rosa ou azul. E ainda há esta mentalidade do cor-de-rosa e do azul. Eu fico muito zangada quando vou a uma loja comprar qualquer coisa para uma criança e a primeira coisa que me perguntam é para uma menina ou para um menino. O que é que interessa? Se eu estou a comprar... Mas pode querer dar qualquer coisa específica mais? Não há nada específico. Um bebê, quando nasce, uma menina de 1 ano, um menino de 2 anos, não tem específico. Podem brincar com tudo igual. Sim, já há vários estudos científicos que foram feitos em que põem 2 crianças com tudo, portanto, os chamados brinquedos para rapazes e brinquedos para meninas, e eles brincam com qualquer. Claro. Claro que depois isto vai se afunilando, porque se a menina brinca sempre com brinquedos, novamente entre aspas, de meninas, vai continuando, se não lhe dão os brinquedos de meninos, se não dão às meninas um Black & Decker para brincar. Não a sério, claro, de plástico. A sério, não. A menina não vai ter, se calhar, muito interesse em andar a brincar a parafusar coisas. Pois. É tudo, como dizia Simone de Beauvoir, nós não nascemos meninas, nós somos feitas meninas. É como a pessoa gosta do que gosta, não é? Há uns que gostam mais de pular, outros gostam mais de estar sossegados, uns gostam mais de cores, outros gostam menos de cores e é mesmo assim, não é? Mas o importante é que tenham os dois, os meninos e as meninas, acesso a tudo, sem barreiras e sem pré-conceitos, sem com ideias, tu não podes estar a brincar com isto porque isto é de meninas, ou tu não podes brincar com isto porque é de meninos, ou ver os catálogos no Natal que me deixam bastante irritada, os catálogos das lojas de brinquedos de crianças em que põem os brinquedos para meninas e os brinquedos para meninos, que no meu tempo havia. E que havia também, as coleções de livros que eram os livros para rapazes e os livros para raparigas. Sim, não há livros para rapazes e livros para raparigas, há livros. Ponto final. Podem gostar mais de uns ou de outros. Claro. Não é? Margarida, tem aí uns livros, conte-nos sobre estes livros que tem aí. Tenho livros de mulheres. Sim, obviamente. Exatamente, e trouxe. Podemos ver e falar sobre eles. Tenho este livro que é bem apropriado para o dia de hoje, para o 25 de Abril, o dia das grandes conquistas, que são as primeiras, as pioneiras portuguesas no mundo de homens. Portanto, foram mulheres portuguesas que foram as primeiras nos chamados mundo de homens, e mundo de homens pode ser a universidade. Os livros da Margarida estão cheios de pessoas que a gente deveria convidar, não? Algumas já tivemos. Algumas já, outras não. Algumas aí, pois, as pioneiras, se calhar algumas já não. Exato. Mas tem muitas, aqui neste livro ainda também, há muitas. E isto é importante nós também pensarmos quais foram as primeiras mulheres que tiraram um curso superior, que não podiam ir para a universidade e que se atreveram a ir à universidade. Ou também temos aqui, por exemplo, a primeira mulher que foi maquinista da CP. Oh, que giro. Também contou histórias muito engraçadas, que estava na cabine, na pilotagem. Sim. Na cabine de maquinista. De maquinista, exatamente. Do comboio. Do comboio. E que ouvia cá fora as pessoas, tanto comentavam, olha, aquele maquinista trouxe hoje a namorada, porque ao princípio, claro, tem que ir. Como quando já estava sozinha como maquinista, via os passageiros a chegar e dizia, é uma mulher a conduzir, eu não vou, espero pelo outro comboio. Que horror. Porque vamos ter um acidente. Deve ter acontecido, desde que temos aqui agora muitas mulheres a conduzir autocarros, também há de ter acontecido. Também. Era muito estranho. Era igual. E agora já há tantas mulheres a conduzir os autocarros. Como muitas outras, como em Lisboa, a dita submarinista. A dita submarinista, a primeira juíza. Portanto, temos estas mulheres que realmente abriram o caminho para as outras. Decidiram ser as primeiras numa profissão que supostamente não eram para elas, não é? Possivelmente, não sei se decidiram ser as primeiras, mas queriam e avançaram mesmo contra o chamado contra tudo e contra todos, às vezes contra os pais,
que achavam que não poderiam ir e que elas disseram, não, é isso que eu quero fazer e é isso que eu vou fazer. Isso é que é importante. E numa altura em que não havia as liberdades como nós temos agora. Porque, sim, e que não havia outras pessoas que tinham ido à frente. A seguir tem as Mulheres de Beja. Depois tenho aqui também as Mulheres de Beja, que são mulheres que escreveu eu escrevi com a Flor Bela Barão da Silva, que estivemos cá as duas também, por causa das Mulheres de Almada. Porque quando nós vamos ver ao site das câmaras... Não sei se nós não tivemos também as Mulheres de Beja. Pois não sei se foi das Mulheres de Beja, eu agora apresentei estas Mulheres de Almada, que eu os dois escrevi com a Flor Bela. Exatamente, pois não sei. Este escrevi com a Luísa Paiva Boleu. Sim. E nós vamos aos sites das câmaras e tem quase sempre as personagens, sim, pessoas importantes do Conselho, e começamos a ver que normalmente são somente uma ou duas mulheres e depois muitos homens. E há muitas mulheres que formaram os municípios e as terras e as cidades, mas ficam pura e simplesmente esquecidas. E por isso achamos importante ir fazendo estes livros. E tem vários livros também, biografias. Tem os livros de gastronomia também. Sim, tenho muitos livros de gastronomia que também conto também muitas histórias. Sim, conta muitas histórias. São os livros da Margarida são muito engraçados. Eu gosto de contar histórias e, no fim, estes livros das mulheres, eu conto as histórias de vida das mulheres. Se eu tivesse jeito para escrever, eu acho que gostava de fazer isso. Contar histórias. Porque eu gosto imenso de ouvir as histórias e depois de falar sobre elas. Vou só aqui agora falar aqui com a Ângela, porque o tempo está quase a acabar e a Ângela ainda nos vai cantar mais uma música deste EP. Exatamente. Portanto, como eu disse há pouco, este EP é uma homenagem ao 25 de Abril e ao maestro José Calvário. E, portanto, a portuguesa, que é o nosso hino, não é? Apesar de ser de Alfredo Keil, não é? E ter sido composto há muitos anos atrás, ainda no século XIX, mas tem, portanto, a Orquestra José Calvário e um arranjo orquestral desta parte. Eu, portanto, a minha interpretação para o hino, talvez não. Foi um pouco diferente da interpretação do Depois do Adeus. Porquê? Porque eu tentei ser o mais fiel possível. Pois, era isso que eu estava a pensar. No hino não dá assim tanto para si. Não dá tanta liberdade, não é? De estar... É o hino, é alguma coisa que nós crescemos a ouvir, não é? Portanto, o hino tem a sua história, não é? Portanto, eles utilizaram como canção de protesto dos portugueses para os ingleses em 1800. Para os bretões. Exatamente, que de antes era bretões e não canhões, depois houve essa adaptação e foi usada várias vezes. Obviamente que para mim, portanto, apesar de um hino existir sempre, identifico-me em termos de tempo e de ideologia com o hino que é cantado agora depois da nova Constituição de 1976, claro, não é? Em que faz todo o sentido. Em que faz todo o sentido para mim, exatamente, com a democracia, com toda, não é? Todos estes sentimentos e de igualdade e de democracia acima de tudo e de meio termo, como disse ainda agora a Margarida, portanto. E é o que eu estava a dizer, eu tentei, olhando para a partitura, tentei ser o mais fiel possível e o menos lírica, porque eu tenho sempre estas tendências de fazer fraseados e crescendos e diminuentes, o mais fiel possível ao nosso hino e representar desta maneira, portanto, o meu patriotismo, não é, ao país. E Ângela, porque eu já vou-lhe pedir para ir indo para ali, vamos terminar, vou-me despedir de si, não é? Porque vamos terminar com o hino, não é? Depois do hino, o que é que nós poderíamos fazer mais? Mais nada. Ângela, onde é que podem encontrar este EP, tudo isto? Este EP saiu a nível digital, portanto... assim, onde é que a podem encontrar? A mim podem-me encontrar nas redes sociais, portanto, eu tenho um Instagram, que é Ângela Silva Soprano. Depois tenho o meu Facebook, que é ao contrário, é Soprano Ângela Silva, portanto, é muito fácil de encontrar. Procura Soprano, Ângela Silva, pronto, já vai. E também agora, muito recentemente, estou a trabalhar para uma agência que se chama Roots and Rhythms. Portanto, raízes e ritmos em português. Também poderão contactar diretamente, portanto, podem ir
à internet e contactar a agência, quem estiver interessado no meu trabalho, basicamente é... E tem muita coisa para ver e ouvir. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um por prazer. Continuar connosco, mas vou ter que me despedir para depois poder ir até ali, não é que o tempo está quase a pedir. Muito obrigada, Ângela. Obrigada eu mais uma vez. E tudo bom aqui, muito sucesso. E já sabe, coisas novas, nós temos todo o prazer em divulgar. E agora, aqui, Margarida, também para si encontram nestes livros todos, não é? Encontram nestes livros todos, exato. Nos livros de biografias, nos livros de gastronomia, nos livros de contos. Também tenho uma coluna agora na Vida Económica, uma coluna quinzenal em que apresento mulheres líderes. Portanto, de 15 em 15 dias escrevo sobre uma mulher. Continuo a fazer a biografia de mulheres. Portanto, sempre aqui nisto tudo, não é? Encontro-me sempre. Foi um gosto recebê-la aqui. Muito obrigada por ter vindo a brilhantar este programa, sinceramente, de coração, porque foi um gosto mesmo recebê-la aqui com todo este conhecimento e com esta vivência pessoal. 25 de Abril sempre. 25 de Abril sempre. Pronto, é isso mesmo. E nós vamos agora aqui passar então para ouvir a Ângela. Eu também já me vou despedir, porque como já dissemos, vamos então ouvir aqui o hino nacional, a portuguesa, lembrando então de todas estas liberdades que foram conquistadas. Seja livre da maneira que escolheu ser livre para ser feliz, avance, veja de novo, há sempre uma coisa melhor por vir. Foi isso que nós também deixámos aqui a mensagem no Dia da Mulher, e a mulher é tudo aquilo que você quiser ser.